pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosíssimas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. A temperança, o fruto da disciplina. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Escrito pelo apóstolo Paulo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 7. Mostrando a temperança como fruto do espírito que realiza no cristão o inverso das maquinações e obras iníquas da carne. O crente que permite ao Espírito Santo torná-lo segundo a imagem de Jesus Cristo, desenvolverá esta virtude em todas as áreas da vida. Paulo falou isso em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Você precisa de mais disciplinas e ordem em sua vida, sem reclamação? Então, o fruto do Espírito, o fruto da temperança ou autocontrole, não simplesmente o natural ou advindo de cursos, mas do Espírito Santo. Esta é a resposta. Procure fazer a vontade do Senhor, ou seja, ler a palavra, estudar a Bíblia, ouvir a palavra e praticá-la. O que é a temperança? Dentro desse quadro maravilhoso, esse texto que nós fizemos a leitura, encontramos que Deus anela que o crente tenha domínio próprio, pois este fruto capacita o crente a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Tito capítulo 2, versículo 11, versículo 12, nos mostra ali o fruto da temperança, que abrange a renúncia aos desejos ou prazeres pecaminosos. Por isso, nós podemos observar que a palavra nos traz aqui, traduzida por temperança, definição bíblica, aparece somente em 3 passagens do Novo Testamento, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22, Atos capítulo 24, versículo 25, e ainda a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, e em Gálatas 5, 22, que é usada para designar a última seção do fruto do Espírito. Em Atos capítulo 24 até o 25, Paulo ele empregou o termo ao discorrer em Félix acerca da justiça e da temperança e do juízo vindouro. Por isso, irmão, nós encontramos a palavra de Deus. A palavra é incluída na lista das qualidades que todo cristão deve desenvolver. Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Aleluia! Quer dizer, você vai todo o tempo agregando com a paciência, com essas virtudes, a ciência, a temperança. Aí você tem a ciência, a temperança, vem também a esperança, vem a ciência, vem a paciência, vem a piedade. Tudo isso para que você seja uma pessoa que tenha temperança, essa temperança como fruto do Espírito e autodisciplina. A ideia principal de temperança, a palavra nos mostra, é forçar, quer dizer, a força, o poder, o domínio sobre o ego, inclusive petulância, arrogância, brutalidade e vanglória. É o controle de si mesmo, meu irmão, sobre a orientação do Espírito Santo. Você que tem autocontrole, que tem autodisciplina, que aprende na palavra de Deus,
Você tem o seu ego, você deixa isso de lado. Você tem as suas vanglórias, deixa de lado. A brutalidade, deixa de lado. Você tem um autocontrole, porque você tem a ação do Espírito Santo na sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, Paulo nos mostra a temperança que é empregada em alusão ao treinamento e disciplina rígidos de corredores gregos em seu esforço para conquistar o prêmio. Para aqueles que correm, ele tem que correr até o final. Paulo, ele frequentemente faz uso das analogias do atleta e do soldado em seus escritos, mostrando correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. É o que está escrito na palavra, querido rádio ouvinte. Quer dizer, ele dava o exemplo e fazia mesmo. Não é o caso de alguns que dizem, meus irmãos, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Aqui Paulo, ele dá o exemplo e fazia isso mesmo. Aqui não se trata de ascetismo pagão e idólatra ou idolatria, não. Nem de autoflagelação religiosa, mas de manter o nosso inteiro ser em sujeição por amor a Cristo. Como Jesus mesmo disse, aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz e vir após mim, isso aí fica difícil. O homem tem que negar a si mesmo. Então, o domínio sobre os desejos sexuais, que isso aí é a coisa mais complicada que tem no ser humano, porque a palavra temperança também é usada em referência ao domínio do cristão sobre os desejos sexuais. Mas se os solteiros não podem conter-se, ele disse, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Isso quer dizer que nós fomos feitos por Deus, preparados para viver uma vida ativa, sexualmente falando, e às vezes não podemos, somos até castrados, como diz a palavra, e bem-aventurado daquele que faz isso, por amor ao evangelho. Isso é o ego do homem que ele tem que deixar subjugar, como Paulo fez, exatamente o que nós acabamos de explicar, que não é uma autoflagelação religiosa, mas de manter o nosso inteiro ser em sujeição por amor a Cristo. Aleluia! Então o segredo da temperança está aí. A falta de temperança leva a pessoa a cometer excessos ao dar vazão aos desejos pecaminosos da carne. O melhor antídoto contra isso é estar cheio do Espírito Santo, glória a Deus, porque desta maneira estaremos sob o seu controle. Então ele nos ajuda a dominar nossas fraquezas e submetermos-nos à sua vontade, conforme Romanos capítulo 8, versículo 5 ao versículo 9, que diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, aí vai sucessivamente a palavra do Senhor. Sem o auxílio do Espírito de Deus, nossas inclinações naturais cedem facilmente aos desejos pecaminosos. Nós temos que estar sempre procurando servir ao Senhor, andar nos desejos de Deus. Todavia, ao nascermos do Espírito, a nova natureza divina em nós esforça-se por cumprir toda a sua vontade e agradá-lo. Quer dizer, o homem anda com Cristo, o homem nasceu do Espírito, ele foi regenerado, ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura e com isso vai procurar fazer a vontade do Pai que está no céu. Aleluia! Traz também um equilíbrio, né? O princípio do equilíbrio é uma das leis naturais do universo. O controle perfeito que Deus exerce sobre a natureza é mencionado na Bíblia, conforme está escrito no livro de Jó 37, 14 a 16. Quer dizer, o homem tem que ter isso e Deus exige controle, pelo autocontrole de Deus no seu coração. O propósito divino é que os cristãos tenham uma vida equilibrada. Isso implica equilíbrio espiritual, físico, mental
e emocional. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu os capítulos 12, 13 e 14 lá em 1 Coríntios, a fim de enfatizar o equilíbrio do exercício dos dons espirituais e a necessidade de estarmos harmonizados pelo amor. Ele diz, na igreja de Corinto havia abuso no exercício dos dons espirituais, havia controle excessivo dos referidos dons. Quer dizer, enquanto alguém extrapolava, outro já ficava lá até se retraindo, o que também causava desequilíbrio. Estes crentes impediram a obra do Espírito e até menosprezavam os dons, principalmente o mais notório, a profecia. O que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 20. Então nós temos que ter a profecia, não aquela profecia do Velho Testamento, que o homem era usado pelo Espírito de Deus para profetizar e dizer alguma coisa contra alguém. Hoje a nossa profecia, eu quero dizer a você que está na nossa escuta, todo aquele que lê a palavra, que estuda a palavra, que aceitou a Jesus, ele é um profeta. Então ele vai profetizar o que está na palavra, como nós estamos aqui profetizando, trazendo essa profecia de Deus aos nossos corações. Não aquela profecia que era antiga, Deus vai fazer isso, olha, não toque no homem de Deus, olha, não faça isso e tal. Nada disso, porque nós observamos que Jesus disse, Lucas 16, 16, que a lei e os profetas duraram até João. Aqueles profetas com aquela ação do Espírito que vinha, usava o homem e depois subia. Acabou. Hoje nós temos o Espírito Santo em nosso coração, é quem nos fala, é quem nos dirige, é quem coloca o homem nesse equilíbrio, vida equilibrada, e é viver com moderação. Isso significa que devemos evitar os extremos de comportamento ou expressão, conservando os apropriados e justos limites do homem. Obviamente, há coisas das quais o cristão tem que se privar totalmente. Deus criou muitas coisas boas para delas desfrutarmos com prudência, sob a orientação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então, examinando os ensinamentos bíblicos quanto à temperança, em áreas específicas de nossas vidas, nós encontramos o controle da língua. A temperança começa com o controle da língua. O apóstolo Tiago, ele informa-nos quão difícil é realizá-lo. Tiago capítulo 3, versículo 2, diz a palavra, se você não controla sua língua, sua fala, sua conversa, não controla nada mais em sua vida. Se você realmente deseja o fruto da temperança, então peça ao Espírito Santo para controlar sua língua. Moderação nos hábitos cotidianos, nós temos que ter sempre. Quantas pessoas nesse mundo que por qualquer coisa tem os palavrões, não tem autocontrole, não controla a sua língua. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 ao versículo 20, está escrito que nós aprendemos a importância de honrar a Deus através de nosso corpo. Nesta passagem, trata-se não só a respeito da imoralidade sexual, mas também sobre qualquer outra prática que desonre o corpo e, consequentemente, desonre Deus. É isso que nós temos que ter, esse autocontrole. A glutonaria e a bebedice são hábitos pecaminosos, quais somos advertidos na Bíblia Sagrada. A palavra nos mostra que alguém que repreende o outro por alcoolismo, ao mesmo tempo come de forma excessiva e incoerente, esse tal precisa tomar cuidado. Pecando contra o corpo, precisamos da ajuda do Espírito Santo para educar nossos hábitos alimentícios também ou alimentares. O autodomínio da mente no mundo de hoje. Há muitas alterações e passatempos aparentemente inofensivos, como objetivo de afastar-nos das nossas responsabilidades para com o nosso Deus. O que lemos, vimos, ouvimos, causa impacto em nossa mente, meu irmão. Por isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo a fim de conservá-la pura. Em Filipenses 4:8 está escrito, mas como você vai conservar sua mente limpa se você tem o dia todinho observando TikTok, observando outras coisas e não lê a palavra de Deus? Olhe o TikTok, faça o que você quiser, mas venha para a palavra de Deus, porque quando você vem para a palavra de Deus, aí você vai encontrar o que nós acabamos de mencionar. Temperança.
o fruto da disciplina. Você se autodisciplina e jamais vai aceitar aquilo ali que está aos seus olhos. Por essa causa, é necessário ler a palavra de Deus. Uma vida santa você tem que ter. Acima de tudo, Deus deseja que sejamos santos. Esta é a ideia enfatizada inúmeras vezes ao longo da Bíblia. A gente, quando lê a palavra, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, ele disse, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 11, versículo 45, eu sou santo. E Pedro também disse, sede santo porque eu sou santo, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, o escritor de Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, queridos rádio ouvintes, o Espírito Santo trabalha em nosso interior, aperfeiçoando a santidade e tornando Cristo uma realidade em nossas vidas. Aleluia. Ele quer produzir em nós o fruto espiritual da temperança e cria em nós o desejo de separação do mundo pecaminoso para viver de modo agradável a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8 ao versículo 10. Como está escrito na palavra do Senhor. Quer dizer, nós temos que estar sempre lendo. Aí nós temos essa conclusão, o fruto da temperança suscitado pelo Espírito Santo opõe-se a todas as obras da natureza pecaminosa, carnal e humana. Nós temos que estar sempre aptos a ouvir a palavra de Deus, seguir o ensinamento do Senhor. No momento em que somos salvos, o Espírito Santo passa a habitar em nós, aleluia. A partir de então, não devemos estar mais sob a escravidão do pecado. Ao longo da vida terrena, glória a Deus, precisamos exercer o governo disciplinado pelo o que diz a palavra de Deus. Um governo disciplinado sobre os desejos da carne. Esta é a natureza pecaminosa. Fará tudo para recuperar o seu domínio sobre nós. O nosso Deus. Busquemos todos nós, sempre a renovação espiritual. E tenhamos uma vida inteiramente rendida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, aleluia. Então nossa dimensão espiritual nasce e cresce o fruto do Espírito que nós acabamos de observar, que é, aleluia, a temperança. A temperança traz uma autodisciplina, que é a palavra de Deus para nós podermos andar corretamente segundo a vontade do Senhor, para que em breve possamos morar em nossa casa, que Jesus foi preparar um lugar. E Paulo disse, a nossa cidade não é essa onde nós estamos, não é Esperantina, não é Brasília, não é Barras, não é Batalha, não é o Piauí, não é o Brasil, não é a terra aqui, mas a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme Filipenses 3:20, que disse o apóstolo Paulo, que a nossa cidade está ali. E em breve Jesus vem buscar o seu povo para morar nessa cidade. Então se prepare, tenha autodisciplina e se prepare para o encontro com o Senhor. Vamos orar em o nome de Jesus Cristo. Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por esse momento tão maravilhoso de estarmos aqui a falar a tua palavra, Senhor, aleluia, e que o Senhor venha abençoar todos aqueles que nos ouviram, Senhor, que tenham temperança e que possam produzir o fruto da disciplina, que tenham autodisciplina, Senhor, pelo poder da tua palavra e a ajuda do Espírito Santo. Te peço por mim e por todos, em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Amém. Eu sei.